A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é 8 de janeiro de 2026. Passando aqui em ligeiros tempos para deixar um versículo para a nossa meditação de hoje, que se encontra no livro de Lamentações 3 e o versos 39 apenas, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? É uma interrogação. Queixe-se cada um dos seus pecados. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, dura é esta palavra. É uma pergunta, pois tem um ponto aqui de interrogação. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Eu não sei por onde você vem trilhando, qual caminho você vem tomando. Eu só sei de uma coisa, meus irmãos, que não existe ninguém perfeito. Perfeito só foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe supercrente, nem, como eu já falei outrora, santo, só Jesus. Mas a gente, muitas das vezes, podemos evitar certas situações, certas coisas que nos acontecem no dia a dia de nossas vidas. E a palavra de Deus está nos questionando nessa noite, nos perguntando: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Muitas vezes, meu irmão, você pode estar dizendo: mas Rafaela, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou enquadrado na palavra de Deus, eu estou trilhando o caminho do Senhor. Mas às vezes me vêm tantos males. Meus irmãos, a gente, ser humano, tem um costume de fazer certas coisas, de errar em obras, pensamentos, palavras e ações. E muitas das vezes a gente se esquece que a gente magoou alguém, que a gente machucou, que a gente foi por um caminho que não era para ter ido, que a gente estava trilhando fora dos trilhos, que a gente, muitas das vezes, meus irmãos, fazemos uma gota d'água em uma tempestade, que muitas das vezes a gente planta vento e colhe a tempestade. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, meus irmãos, muitas das vezes eu e você ficamos indagando a Deus o porquê de certas coisas que nos acontecem. É bem certo que Deus, ele prova a quem ele ama. Muitas das vezes, sim, é prova de Deus para provar a nossa fé, a nossa fidelidade com ele, para saber até onde nós vamos, como assim ele provou a Jó, por que não nos provaria também? Mas muitas das vezes é eu e você, meu irmão, que procuramos, que colhemos a tempestade daquele vento que eu e você plantou. Muitas das vezes a gente se esquece do que fez, mas Deus, ele não se esquece.
E Ele é justo. Muitas das vezes, Ele não cobra aquele erro, aquela falha que eu e você cometeu naquele exato momento. Como eu falei aqui, muitas das vezes até eu e você esquecemos. O tempo passa, a gente se esquece, como o vento. Mas ele não esquece não, viu, meu irmão? A palavra de Deus é bem clara como quando ele diz que tudo que eu e você plantar, a gente vai colher. Então, porque muitas das vezes eu e você tem a cara de pau. Me desculpe, meus irmãos, mas vocês sabem que Rafaela é franca e direta. Para estar indagando a Deus o porquê que está acontecendo certas coisas conosco. Será que eu e você é tão santinho assim que a gente não fez nada para estar colhendo este vento? Onde a palavra dele diz aqui, em Lamentações 3 e 39, de que se queixa, pois, o homem? Do que você está se queixando? Faça um exame de memória. Veja o que você já fez lá atrás, que você esqueceu, que o vento levou, mas Deus não esqueceu. E agora chegou a fatura e eu e você estamos pagando com juros e correção aquilo que eu e você fez. Dura é esta palavra, mas ela é verdadeira. Muitas das vezes eu e você podemos evitar certas coisas. Muitas das vezes eu e você podemos evitar certos escândalos. Muitas das vezes eu e você podemos evitar certos comentários, certos disse-me-disse, enfim, muitas coisas. Eu sei que nós somos seres humanos que erramos, que pecamos todos os dias, obra, pensamento, palavras e ações. Mas o nosso Deus, Ele está pronto a nos perdoar, meu irmão. Se verdadeiramente eu e você se arrepender. A palavra de Deus diz, lá em Salmo 37, e 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Muitas das vezes eu e você não fazemos isso. A gente age da nossa maneira, do nosso modo, do nosso jeito, e aí damos com a cara na parede e ainda temos a cara de pau de perguntar a Deus por que nós estamos passando por certas situações. Porque eu e você foi quem procurou o problema. Eu e você foi quem plantou o vento, que semeou o vento e agora a gente estamos colhendo. Como eu já falei, faça um exame de consciência. O tempo pode ter passado, o vento pode ter levado, mas Deus, Ele não esquece. Como eu já falei. Mas Ele é misericordioso e piedoso. Certa feita, o salmista Davi, ele cometeu um pecado gravíssimo.
Deus perdoou, porque ele se humilhou, pediu perdão a Deus. Pediu até para que Deus não se afastasse dele, nem que retirasse dele o Espírito Santo. A mesma coisa somos nós, meus irmãos, quando nós erramos e reconhecemos nossos erros e nos derramamos diante de Deus e pedimos perdão a Ele. E também aquele que a gente ofendeu. Ele muito se alegra. Ele muito fica satisfeito com esta atitude, porque não é vergonhosa. Eu e você pedir perdão ao seu irmão. Vergonhoso é eu e você estar falando de um de outro por trás. Vergonhoso é eu e você estar semeando contendas, intrigas, trilhando caminhos errados. E depois, na maior cara de pau, ainda vai perguntar a Deus o que foi que você fez quando vem alguma coisa ao contrário sobre você. Quando algo dá errado na sua vida, aí você pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como eu já falei, os irmãos sabem que eu sou franca em minhas palavras. E digo, sinceramente, novamente, repito, que a maior cara de pau que nós temos, perguntamos a Deus, o que foi que a gente fez? Faça um exame, meu irmão, de consciência. Porque a palavra de Deus diz, do que se queixa eu e você. Queixe-se cada um de seus pecados. Você procurou vento, você procurou o caminho mais fácil, você não consultou a Deus, você agiu na força do seu braço, não conseguiu dominar isso aqui, a sua língua, e agora está colhendo a tempestade e ainda na maior cara de pau está perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas não fique triste não, meu irmão. Deus, ele perdoou o salmista e está pronto a te perdoar também. Se você reconhecer que você errou diante de Deus, se humilhar diante de Deus e procurar fazer aquilo que você estava fazendo errado, trilhar o caminho certo e não ir mais contramão, não agir mais por impulso e nem falar palavras torpes. Deus, ele vai te perdoar sim, assim como ele perdoou o rei Davi, porque ele é misericordioso, é piedoso. A sua palavra diz que a misericórdia dele dura para sempre. Mas não é porque a misericórdia dele dura para sempre que eu e você devemos estar, meu irmão, tropeçando todo o tempo e toda hora. Porque creio eu que a paciência de Deus já está no limite. É por isso que o mundo está como está hoje. É mistério que isso aconteça porque a palavra de Deus está sendo cumprida. Tudo o que está acontecendo no globo terra hoje está escrito aqui, na palavra de Deus. E é mistério que aconteça. Mas eu e você ainda podemos, irmãos, consertar. Eu e você ainda temos tempo para mudar nossas atitudes e repensar nesta palavra
Lamentações 3 e 29. É apenas um versículo, mas muito objetivo na sua palavra. Do que você está se queixando? Do que eu me queixo? É bem verdade que muitas vezes o Senhor nos prova, assim como Ele provou a Jó, para ver a nossa fé, para testar a nossa integridade, assim como Jó. Mas muitas das vezes, irmão, acontecem coisas ao contrário nas nossas vidas. Não é porque Deus Ele está nos provando e porque Ele quer ver o nosso mal, não. É simplesmente porque eu e você plantou aquele vento, plantou aquela contenda, plantou aquele covil, transformou uma gota d'água em tempestade e agora nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Como eu já falei, muitas das vezes faz muito tempo que você plantou e esqueceu, o vento levou, mas Deus Ele não esquece. O que você fez aqui você vai pagar. E se você se arrepender, assim como o salmista, Ele vai te perdoar. Ele está pronto a nos perdoar. Seja o que for que você tenha feito, que você tenha errado, por onde você tenha trilhado, Deus, Ele está pronto a nos perdoar. Agora não fique, meu irmão, todas as vezes que errar, com esta cara de pau que eu e você tem, perguntando a Deus por quê, e se esquecer do que eu e você fez. Agora, se é prova de Deus, Ele vai também nos mostrar, vai nos guiar, porque Ele não deixa os seus servos enganados. Mas tem coisas que, como eu falei outrora, que eu e você procura. E quem procura acha. E Deus muitas vezes permite para que eu e você venha amadurecer, venha crescer em entendimento e sabedoria, repensar nos nossos atos e procurar consertar, porque Ele é misericordioso. Então, meus irmãos, é até aqui, não mais adiante. Que Deus Ele venha nos cobrir com seu sangue e nos ajudar a trilhar no caminho certo. E em tudo que eu e você for fazer, que nós possamos pedir a direção de Deus. Que nós possamos consultar a Deus o que eu e você devemos fazer. Porque não adianta a gente passar na frente do Senhor e nem agir com a força do nosso braço, porque vamos dar com a cara na parede e vamos colher a tempestade. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz. Guarde esta palavra, leia este versículo, medite, mastigue este versículo, pequenininho, mas objetivo, e que Deus possa estar nos ajudando, nos abençoando, nos guiando, para que nós possamos chegar ao céu de glória, pelo caminho certo. E a você, querido ouvinte da Palavra de Deus, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu desejo uma noite de salvação para você. E quero te dizer que a porta da graça ela está aberta, mas em breve ela vai se fechar e não está muito longe disto acontecer, pois o sinal já nos alerta sobre a vinda do Senhor. E eu creio que você sabe disso
porque os 4 cantos dessa terra já foi, creio eu, a maioria evangelizado, e aquele que crer será salvo. Aquele que confessar o Filho de Deus será salvo. Então aceite Jesus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde. O amanhã não nos pertence. Deus, Ele não quer que você fique aí nesta situação, nesse escárnio que você se encontra. Mas Ele quer te dar vida e vida com abundância. Amém, meu querido ouvinte? Aceita Jesus. Aproveita enquanto Ele ainda está te dando a oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém? É até aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Peço a vocês que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, que se inscrevam mais uma vez, né? Deixe o like, acesse o sininho e compartilhe essa palavra com outras pessoas para que elas venham ser evangelizadas através dessa palavra. E, irmão, mais uma vez eu reforço o versículo Lamentações 3 e o 29 para que os irmãos leiam com mais calma, meditem, mastiguem e vamos adiante, que Deus Ele está nos ajudando e assim nós chegaremos ao céu de glória. Amém, meus irmãos? Tenham uma boa noite e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?